A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui dando início a mais uma aula e mais um programa Eu Sou Mais EBD, Escola Bíblica Dominical. Amados, e essas aulas estão gravadas em uma playlist no canal Semeando a Palavra Sem Medo. Vá lá, se inscreva, dê um like e olhe todas as nossas aulas, que a qual nós já estamos na terceira aula do terceiro trimestre. Olha só, e aqui está o tema da nossa lição, que a qual é adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então, amados, nós estamos estudando o livro de Levítico e já estamos na terceira lição do terceiro trimestre. A primeira lição teve como tema Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Segunda lição teve a beleza e a glória do culto levítico. Já que nós falamos de adoração e serviço ao Senhor na primeira, e na segunda nós falamos da beleza e a glória de Deus, a glória do culto levítico. Hoje nós vamos tratar dos ministros de Deus, certo? Que ele tem colocado para o serviço do Senhor, os ministros do culto levítico. Quem são eles? Como foram chamados? E de onde vieram? Esses são os temas que a gente vai abordar. Amados, só lembrando que essa lição eu passo para os professores e também para os alunos que têm a curiosidade de assistir, de se preparar mais um pouco para o domingo, certo? E aqui nós vamos dar início no texto áureo. Está lá em Números, capítulo 3, versículo 45. Diz assim, quero só ler o texto áureo para vocês. Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Portanto, os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Olha só, o Senhor separando aí a tribo de Levi para si. O Senhor separando o povo de Levi, a tribo de Levi, para o serviço do Senhor. E dizendo, esse povo aí é meu. Agora eu vou tratar com eles. Eles vão tratar comigo. Então, amados, olha só, verdade prática. O chamamento divino exige de cada um de nós o que? Amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Eu vou cutucar a onça com vara curta hoje. Meus amados, fique até o fim da lição. Está imperdível o que eu vou tratar aqui hoje, tá? Vamos lá. A leitura bíblica em classe, você lê aí com os seus alunos, muito importante. Nas igrejas, Assembleias de Deus, fazem a leitura antes de se reunir em sala de aula, mas cada professor reler de novo com os seus alunos, tá? Para ficar bem atualizados com o tema da lição, para ficarem bem atualizados com o tema da lição. Vamos para a interação, interagindo com o professor. Isso aqui muito me chamou a atenção. Amados, quero só ler um parágrafo aqui para vocês dessa interação com o professor. É muito interessante. Olha só, depois de estudar o culto levítico, nós, na lição de hoje, refletiremos a respeito
do sumo sacerdote e dos levitas, cuja função era conduzir a adoração e representar o povo de Deus, o povo diante de Deus. Qual era a função do sumo sacerdote? Era conduzir a adoração e representar o povo diante de Deus. Os hebreus deviam haviam deixado o Egito e era preciso que a adoração fosse institucionalizada e diferente do que tinha visto e aprendido durante os anos de escravidão. Veremos que Deus escolheu e separou uma única tribo, a de Levi, para a adoração e serviço do tabernáculo. Certo? Aqui, Deus agora está separando uma tribo específica entre as 12 tribos dos 12 patriarcas do povo de Israel, dos 12 filhos de Jacó, que saíram lá de Canaã, foram lá para o Egito, no tempo em que havia uma grande fome, e José, uma das 12 tribos que já estava no Egito, já estava governando, era governador do Egito, ele fez que o seu pai, Jacó, e os seus 11 irmãos fosse para o Egito e ali estabelecesse moradia. E durante essa estadia de Israel, de Jacó, e do povo de Jacó, do povo de Israel, eles constituíram famílias, e dessas famílias que cresceram, se tornaram tribos, se tornaram um povo tribal, que a qual eles cresceram de uma certa maneira que os faraós que vinham sucessivamente escravizavam o povo de Israel, certo? Mas o Senhor tirou, estou fazendo aqui um resumo, o Senhor tirou o povo do Egito. E quando ele tirou o povo do Egito, agora precisava que o povo adorasse a ele. Era preciso. E o povo não sabia a forma correta, o jeito correto de adorar a Deus. E também não sabia como fazer isso. E o Senhor, através de Moisés, ele revelou a forma correta em que o povo de Israel deveria adorar. Estabeleceu primeiro que o culto, os deveres de um culto, como era para ser um culto, o Senhor estabeleceu. E agora está estabelecendo ministros. Para quê? Para servir na casa do Senhor e também para conduzir o povo a Deus, para que o povo se chegasse a Deus, porque Deus já havia se chegado ao povo, mas o povo não havia se chegado a Deus. E era preciso um ministro, e era preciso uma pessoa de autoridade, certo? Vamos lá para a introdução, quero ler só um parágrafo da introdução. Olha só, nesta lição veremos como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal, entre outras perguntas. Responderemos a estas. Quais perguntas são? Quem eram os levitas? E por que a chamada, e por que sua chamada foi necessária? Veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício, viu? Assim como, na semelhança dos levitas, nós também fomos chamados por Deus
para trabalhar no seu reino, na expansão do reino de Deus. Assim como os levitas foram chamados, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos chamados também semelhantemente, tá? Para estar proclamando o Evangelho de Cristo. Nós hoje somos os sumos sacerdotes, desculpe, o sumo é Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes de Cristo. Nós somos ministros de Deus aqui na terra. Ou seja, nós somos espelhos para o povo que está lá fora, para o povo que está longe da presença do Senhor. Nós somos ministros de Jesus Cristo. Agora, aqui, para nós, Deus nos chamou de uma forma diferenciada. Tinha toda uma liturgia para se tornar-se um sacerdote. Jesus, como foi diferente de todos os outros sacerdotes, ele é da ordem, não de Arão. Não, Jesus não é da ordem de Arão. Jesus é mais lá para frente, ou mais para trás. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio que não teve começo e nem teve fim. Jesus é dessa ordem. Agora, Jesus, ele era sumo sacerdote declarado, mas só que o povo de Israel não reconhecia, não queria reconhecer, não tinha a capacidade de entender as Escrituras. O que foi preciso fazer? Levaram Jesus após ser traído para a casa de Caifás, para o simétrio, para o simétrio. E lá no simétrio, o sumo sacerdote Caifás estava lá. Olha, escute essa história. Está lá em Mateus. E quando entregaram Jesus ao Caifás, ele rasgou as suas vestes, ou seja, estava tirando as suas vestes, as suas vestimentas de sacerdote e entregando a Jesus, sabia? E Jesus recebeu. E após isso, o Caifás, ele sem perceber, com raiva que estava, ele quebrou o cajado que levava os nomes dos sumos sacerdotes que havia passado desde Arão até ele. E agora passou a Jesus, quebrando o cajado. E então, Jesus ali agora é sumo sacerdote. Mas Jesus, ele, algumas horas depois, carregou o seu cajado nas costas. Quem era? Era a cruz do madeiro. Ele fez da cruz do madeiro o cajado. E ali ele foi apregado em cima, para dizer em cima, o governador, ele escreveu Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele escreveu o nome de Jesus em cima do cajado, declarando que Jesus estava ali sendo sacerdote. Mas Jesus já estava se entregando à morte. E assim, mais um sacerdote que se vai. Mas só que Jesus, como é mestre dos mestres, Senhor dos senhores, ele fez o quê? Ele, com os braços abertos ali na cruz, ele se entregou e fez de cada um de nós sacerdote real, segundo não da ordem de Melquisedeque, segundo não da ordem de Arão, mas segundo a ordem de Jesus Cristo, o sumo sacerdote por excelência. Olha que glória! E mais uma coisa. Irmão João Carlos, mas você disse que tem que rasgar as vestes, tirar as vestimentas. Jesus rasgou?
tirou as vestimentas, fez melhor. Jesus, ele quando morreu, o véu do templo, representando as vestes de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, declarando que estava entregando o sacerdócio a nós, que aceitamos a Ele, que glorificamos a Ele, que exaltamos a Ele. Glória seja dada ao Senhor. E é por isso que a igreja hoje tem o mesmo dever do povo da tribo de Levi, de proclamar, de anunciar o reino de Deus. Essa foi a minha introdução especial para essa lição. E agora vamos entrar no tópico 1, certo? Que vem como Levi, a tribo sacerdotal. Levi, a tribo sacerdotal. Olha só, em primeiro lugar veremos que foi Levi, depois constataremos qual zeloso foram os descendentes e como se deu a sua vocação ao ofício sagrado, certo? São esses 3 pontos que estudaremos no primeiro tópico. Aí vem o nascimento de Levi. O que significa o nome Levi? Nós vamos ver aqui. Aí agora, o primeiro ponto, o nascimento de Levi. Ao dar a luz a Levi, declarou Leia, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Olha só como foi. Olha só, Leia, ela não era amada de Jacó. Leia era a segunda esposa de Jacó, mas Leia havia dado ali 3 filhos homens, que a qual significava bastante no tempo de Jacó, dar filhos homens. E Leia, crente que ia receber mais carinho, porque tinha dado o seu terceiro filho homem a Jacó, colocou o nome desse garoto, desse bebê, de Levi, que significa unir, união ou ajuntamento. É isso que significa o nome Levi, união ou ajuntamento. Por isso que Leia colocou este nome em Levi, certo? Porque queria se ajuntar, se unir mais com Jacó, que Jacó pendia mais para o lado de Raquel. E aqui, por isso, a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu terceiro filho. E, de fato, os levitas sempre estiveram ligados, olha só, ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel. E assim, é por isso, Leia queria se ajuntar-se mais, queria se ligar mais com Jacó. Com isso, com essa declaração de amor, mesmo Jacó não percebendo essa declaração de amor, mas o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor do amor, ele recebeu. Já que Jacó não recebeu, o Senhor recebe. Quando você for sincero em algo, não fique só apenas esperando das pessoas, mas espere mais de Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos lá para o segundo ponto. O zelo dos levitas. Os zelos dos levitas. Os levitas,
era povo zeloso, povo que a qual amava cuidar, certo? E com isso, nós vamos ver, no segundo ponto do primeiro tópico, que Levi, pelo que inferimos no texto sagrado, pelo que nós vimos no texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Olha, haja em vista o caso, o episódio que envolveu o estupro de sua irmã Diná, certo? Ele ficou indignado, ele ficou possesso de raiva, porque ele gostava de defender a honra da família, ele gostava de ver a família unida, ele gostava de ver os irmãos e as irmãs ali do lado dele. E Levi sempre foi zeloso, até antes mesmo de ser declarado uma tribo, e uma tribo separada para o serviço do Senhor. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria. A idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Olha só, eram homens da maior firmeza, certo? Olha, foi a única tribo que a qual não adorou o bezerro de ouro, foi a única tribo que a qual obedeceu ao Senhor, foi a única tribo que a qual ficou do lado de Moisés, e foi a única tribo que disse assim: Moisés, o que você quiser fazer, nós faremos. Moisés, amando do Senhor, disse: mata todos os idólatras. E assim os levitas fizeram. Mataram todos os idólatras ali do povo de Israel. Olha como Deus odeia a idolatria. Olha como Deus odeia a idolatria. Mas Deus ama quem se dedica apenas só a Ele. Certo? Vamos para o terceiro ponto do primeiro tópico. Eu gosto de falar desse... vamos lá. A vocação sacerdotal dos levitas. A vocação sacerdotal dos levitas. Não é convocação, é a vocação. Os levitas tinham vocação. Eram vocacionados. Entendeu? Eles não eram convocados a ser os sacerdotes, mas vocacionado, tinha vontade de ser sacerdote. Vamos ver, olha, não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi para, ou com o berço de Moisés e Arão. Não foi sem motivos, tinha todo o contexto ali por trás, porque o Senhor tinha escolhido aquela tribo especificamente. Tinha todo um contexto. De um lar tão piedoso, saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. Entendeu? Tinha uma aliança particular com Levi. Tinha uma aliança ali exclusiva do Senhor com o povo levita. Com o povo levita. Tinha ali uma ligação entre esses dois povos. Tinha uma ligação exclusiva. Olha, Deus, vou dizer aqui,
Deus não faz acepção para salvar, mas Deus faz acepção para usar. Deus, ele usa aquelas pessoas mais dedicadas à sua obra. Deus usa aquelas pessoas com mais intimidade com ele. Deus ama aqueles que mais se achegam a ele, de uma forma diferente, porque Deus ama todos, claro, né? Certo? Vamos mais à frente, tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-los para o sacerdócio. Tendo em vista a dedicação, o caráter, certo, da tribo de Levi, Deus, ele teve que separar o povo para o sacerdócio. Esse ponto é demais. Olha só, porque para o ministério quem escolhe não é o homem, não foi Moisés que disse assim: eu vou escolher fulano e beltano para serem os levitas, ou quer dizer, para serem servos no templo, no tabernáculo, para ser sumo sacerdote. Não. Quem escolhia ou quem escolheu foi Deus. Nas primeiras, tá? Quem escolheu foi Deus. Ninguém não tira isso do Senhor, porque quem escolheu foi Ele. E se Deus te escolheu para o serviço, para a obra, dedique-se. Dedique-se exclusivamente a Ele. Dedique-se ao serviço do Senhor. E se você está dizendo assim: irmão Jocaso, mas está difícil. Arão também falou. Arão também declarou que isso era pesado, mas o Senhor foi todo o tempo com ele, ajudando a ele prosseguir. Então, amados, não desista do vosso ministério, não desista de ser crente, não saia da posição da bênção. Se a tua bênção ainda não chegou, mas não saia, fique firme, aguenta, tá bom? Porque Deus, Ele tem algo grandioso para nós, os sacerdotes dele, o povo e a nação escolhida para Ele e por Ele. Vamos lá, mas mais à frente, sim, Deus separou. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel, em vez de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, o Senhor ou a tribo de Levi foi apartada das demais. Para quê? Para dedicar-se exclusivamente ou inteiramente a Deus. Em vez do Senhor pegar, vou pegar de cada família um primogênito. Em vez disso, Deus fez o quê? Deus separou uma nação. Quer dizer, Deus separou uma tribo. E nessa separação de tribo, nós vamos ver mais à frente, 3 separações também e as características para serem o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, não sacerdote. Sacerdote de todas as tribos de Levi. De toda a tribo de Levi era um sacerdote, mas sumo sacerdote tinha que ter características diferentes. Vamos ver. Segundo ponto. Hoje eu não vou trazer o subsídio
mas na próxima lição eu trago, tá? Vamos lá. Segundo tópico, o sumo sacerdote. Olha só, interessantíssimo. Segundo tópico, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente deveria ser descendente de Arão ungido. Olha as características do sumo sacerdote. Deveria ser descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus. Essas quatro características que fazia um sumo sacerdote. Primeira característica, descendente de Arão, que é qual é o primeiro ponto do segundo tópico. Descendente de Arão deveria ser da família de Arão. Vamos ver o que eu disse agora há pouco. Olha só, o sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Ele é quem começava a dar início ao culto levítico. Ele é quem levava a oferta pacífica ao altar, ao lugar santíssimo. Só ele poderia entrar onde estava a arca da aliança, certo? E só ele poderia sacrificar pelo povo. Ele era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Desde lá de Êxodo, número 28, versículo 1. Aí aqui, por essa razão o Senhor exigia que ele provesse de uma tribo específica. A de qual? A de Levi. E de uma família ainda mais específica, a da casa de Arão, certo? Vamos lá. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar como a maior autoridade espiritual da nação. Era um símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Olha como é lindo. É lindo demais. Olha só, vamos lá. O Senhor, ele separou, primeiro, disse a Moisés: vamos aqui. Vamos para o monte, vamos nos consagrar, e de lá a gente vai confeccionar uma veste para ti, Arão, fazer um tabernáculo, um templo para o Senhor, e da tua casa, tua família, dos teus filhos serão separados para o serviço santíssimo. Tem o santo serviço e o serviço santíssimo, que a qual era só os sumos sacerdotes que fazia, entendeu? Vamos lá. E mais, pois bem, aí o que acontece? Nós vamos separar os teus filhos, certo? Para o serviço santíssimo. Quando eles separaram, quando eles
foram separados, Arão tinha 4 filhos. Mas vamos mais lá para frente. Olha, constituindo a favor dos homens nas coisas concernentes ao Santíssimo, o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados da nação ou do povo, certo? Porquanto ele fazia a intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus. Era sua responsabilidade também instruir o povo santo, ou dizer o dever que o povo deveria fazer para ser uma nação santa, uma nação santificada, uma nação separada, uma nação redimida para o Senhor. Esse era o dever do sumo sacerdote. Os levitas foram separados para o serviço do Senhor, e o povo, e a casa de Arão, a casa de Arão foi separada para o serviço santíssimo, que a qual eles, no papel, no protocolo lá, seriam chamados de sumo sacerdote, ministros do Santíssimo, que levavam o povo, que levavam o sacrifício do povo até a Deus, que levava a mensagem de Deus até o povo. Era uma ligação entre Deus e o homem através de um canal, através de um veículo, que a qual era o sumo sacerdote. Vamos correr, vamos mais à frente. Segunda ordem. Segunda característica para se tornar o sumo sacerdote. Um sumo sacerdote deveria ser ungido. Esse é o segundo ponto, tá? Ele deveria ser ungido. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de designá-lo como ministro extraordinário do culto divino, sob a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Altíssimo Deus. Aí, que lindo. O sumo sacerdote deveria ser o quê? Deveria ser ungido. Mas não era qualquer óleo, não era só pegar o óleo da videira, e extrair o óleo da vinde ali, o óleo da unção. Não era tirar qualquer óleo, porque daquela árvore extraía-se 3 tipos de óleo, certo? E um deles, o mais concentrado, era o óleo da unção. O principal óleo que se extraía era o óleo da unção. Agora cá para nós, o povo estava no deserto, como era que ia retirar óleo? Você sabe me explicar? Como era que fazia? Isso é mistério de Deus. E deveriam ser ungidos com esse óleo, o óleo da unção, que a qual está lá em Salmo 123, que Davi declara, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivem em união. Como o óleo que desce, da barba de Arão até suas vestes. Esse era um óleo da unção, e o óleo da unção era pastoso. O óleo da unção, ele era mais concentrado, mais difícil de descer, entendeu? De se derramar. E ali o sumo sacerdote deveria ser ungido com esse óleo, com o óleo da unção, o óleo consagrado.
Agora, hoje em dia, tem vários ministros aí que diz que tá usando qualquer tipo de óleo de cozinha para ungir fulano, ungir ciclano, ungir casa, ungir carro, ungir moto, ungir tudo enquanto. Não. O óleo da unção foi específico. Era um óleo extraído diretamente do fruto da videira. Entendeu? E depois disso, o sumo sacerdote se tornaria o ministro extraordinário do culto divino, que a qual deveria, sobre a unção divina, deveria teria condições de tomar a nação israelita propícia diante do povo, diante de Deus, diante do Altíssimo. Depois de ser ungido, ele teria autoridade, entendeu? Ou seja, vamos levar para o Novo Testamento. Lá em Atos, Jesus disse assim: não sai, não vai pregar meu evangelho até que do alto sejais revestido de poder, de dunamis. Isso era o óleo aqui de Jesus ungindo nós, certo? Na figura dos apóstolos, de quem estava lá. Jesus estava nos ungindo, ungiu os apóstolos, ungiram nós, não foi com qualquer óleo, mas foi com o Espírito Santo que do alto veio, certo? E nos fez povo, separado, exclusivo a Ele, para exercer os serviços sagrados. Mas o terceiro ponto, terceira característica que faz o sumo sacerdote, olha só, vitalício no cargo. O que é a vitalidade? Passando de pai para filho, indo sempre ordem de pai para filho. E ali aconteceu de Arão ia ser de Arão para Itamar, mas Itamar junto com Abiúr, com Abiúr, eles tocaram na arca, ou quer dizer, eles cometeram sacrilégio. Que é isso? Levaram fogo estranho para o altar. Eles cometeram sacrilégio. E assim, o Senhor, ele matou, não foi, isso, o Senhor, ele matou os 2 filhos de Arão. Os 2 filhos de Arão morreram. E depois que os filhos de Arão morreram, depois que Arão foi recolhido para o Senhor, ou antes de Arão ser recolhido para o Senhor, Moisés o desvestiu, certo, das roupas sacerdotais, para vesti-las em Eleazar, seu filho. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéias. E assim vai prosseguindo até o tempo de Jesus. Todavia, no tempo do Novo Testamento, a vitalidade já não indicava, quer dizer, a vitalidade já não era observada ou obedecida. A vitalidade, ao que tudo indica, havia um resíduo entre os principais membros da família de Arão, mas não era sumo sacerdote mais, mas ainda tinha um resíduozinho ali, um restante ali, vamos se dizer aqui, ó, tá aqui esse copo estava cheio de água. Eu tomei o copo todo, é a água que estava sobre esse copo, mas eu deixei um pouco. Isso aqui é chamado de
resíduo, o resto, certo? E da mesma forma estava a família que foi separada exclusivamente para o serviço do Senhor. Estava ali somente o resíduo. Mas por que isso? Foi por causa de vários pecados que a nação de Israel cometeu, e os homens foram desobedecendo a palavra de Deus, colocando qualquer um para ser sacerdote, e assim veio Caifás, que a qual não tinha respaldo da palavra, e dizia saber, mas não sabia, porque se soubesse, teria aceitado Jesus como sumo sacerdote, mas quer dizer, como o Messias, mas ele não aceitou. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não conhecia a palavra de Deus, porque no primeiro ponto que eu falei, os levitas, o dever deles era proclamar a palavra, era anunciar o reino. Na primeira aula foi dita que os levitas, eles esperavam, eles deviam de uma forma sigilosa, mas deveria proclamar o Messias, a vinda do Messias. Mas com desvio não acontecia. E a vitalidade foi se quebrando, foi se fragilizando, foi se tornando escassa, ao ponto que chegou uma época que nem sacerdote na nação de Israel tinha. Passou vários anos sem sacerdote na nação de Israel. Por quê? Por causa da desobediência. Certo? Vamos mais à frente. Quarta característica para se tornar um sumo sacerdote. E é o quarto ponto do nosso segundo tópico. Ser servo. Olha só. Servo. O que é um servo? É servir. É estar ali pronto para fazer qualquer trabalho. Estar ali pronto para fazer qualquer trabalho que o seu Senhor mandar. Esse é o significado de ser servo. Olha só, apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. Olha que lindo aqui, moço, meu amigo e minha amiga que está aí nos assistindo. Isso é muito importante para nós desvendar vários falsos pastores, falsos ministros, que a qual não são mais servos, porque servo tem que servir e não ser servido, porque o próprio Senhor Jesus, que foi o Rei dos Reis, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio aqui abaixo da terra, veio como um homem humilde, certo? Para indicar que todo homem, todo ser humano deveria ter a humildade, e ele disse: eu vim aqui não foi para servir, mas sim, quer dizer, eu vim aqui não foi para ser servido, mas sim para servir. E ainda deixou outra, um tapa no rosto de pastores, de apóstolos, de bispos, que a qual tem jato, tem avião, tem iate, entendeu? Qual é? Quer ser o maior? Seja o menor. Ajuntai não tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina. Entendeu?
Entendeu qual é o recado que eu estou passando? Estou dizendo que tem alguns ministros que deixaram há muito tempo de ser servos. Estão sendo senhores de igrejas. Eu digo isso de várias pessoas aí, de apóstolo, que a qual não tem mais apóstolo coisa nenhuma. Tá certo? Vamos mais à frente, porque esse ponto, se eu falar desse ponto, eu tenho que gravar um vídeo exclusivamente só falando desse ponto aqui. Mas enfim, olha só, vamos só, olha, é lindo demais esse texto. Vou gravar um vídeo exclusivamente só para falar disso. De pessoas que a qual estão deturpando o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da igreja primitiva, o evangelho que a qual várias pessoas morreram por ele, que a qual hoje está sendo deturpado aí por esses falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispas, sei lá, enfim. Vamos lá, terceiro tópico, fiquei até revoltado aqui com esse ponto. Terceiro tópico, deveres e direitos, quer dizer, direitos e deveres dos levitas. Sabia? Que tem direito, levita tem direitos, mas também tem deveres. Olha, os descendentes de Levi, principalmente da casa de Arão, deveriam observar esses direitos e deveres. Primeiro, viver do altar. Olha, viver do altar. Santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral e ética e espiritual. Vamos lá? Quero agradecer o apoio do irmão Lucas, aqui de São Luís, que a qual ele nos presenteou essa revista da Escola Bíblica Dominical, nos deu de presente. Ele disse que nunca tinha ido a uma loja CPAD, foi exclusivamente para comprar essa revista e me deu de presente. Quero mandar aí um abraço aí para o irmão Lucas, que está nos assistindo. Sim, vamos continuar. Viver do altar. Primeiro ponto. Isso é direito. Direito do sumo sacerdote. Viver do altar. Olha, é viver do altar. Tem ministros aí que não vivem do altar. Ele explora o altar. Ele extrai do altar tudo. Tem ministro que não vive só do altar. Tem ministro que pega a renda do altar. Pega a renda do altar e ainda tem um serviço por fora. Vem aqui pro papai. Entendeu? Tem um serviço por fora. Isso é desobedecendo o direito. Você tem o direito de viver do altar. Vamos ver. Vamos estudar esse ponto aqui. É interessante. Olha só. Ponto 1. Já que o sumo sacerdote dedicava-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveria viver, certo? Portanto, não tinha eles direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a herança e a porção era o Senhor. Moisés, porém, divinamente instruído, designou-lhes cidades estratégicas por todo o Israel. Por quê? Olha só, escute. Algumas delas serviam também como refúgio aos que acidentalmente matava alguém. Aí mais à frente nós vamos ver porque o povo a tribo de Levi tinha as casas espalhadas por todo Israel. Para que era? Era para aproximar mais Deus do povo. Todos os levitas tinham ali, quando entraram
na terra de Canaã, eles deveriam ir por toda a terra, não ficar só num ponto específico, mas por toda a terra de Canaã para proclamar, para levar o povo mais perto de Deus. Esse era o direito do sumo sacerdote, ou dos sacerdotes, dos levitas, era viver do altar, pegar somente ali as ofertas, comer, não fazer como Fíneas e Finéias, que eram filhos de Eli, e eles roubavam as ofertas. Tinha fiéis que a qual tinha chegado até para Levi, dizendo que não ia levar mais as ofertas ao altar. Por quê? Porque Finéias e seu irmão, eles estavam roubando do Senhor. É essa mesma palavra, roubando do Senhor diretamente do altar. Eles não estavam dando a oferta, não estavam queimando uma parte e pegando a outra, estavam pegando a parte toda. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Tem pastores que eles não investem na obra do Senhor, tem contas no estrangeiro, tem contas em outros países e colocam ali dinheiros. Mas só que isso não cabe a nós julgarmos, é a Deus, e no dia todos vão prestar conta, mas isso é feio. Isso é feio. Isso empata até eu e você ganharmos almas a Cristo. Porque algumas pessoas vão dizer, eu vou ser crente para dar dízimo, para dar oferta, para pastor viver bem, ter carro, ter mansão, ter iate, ter jato. E eu fico andando de pé, andando de busão. E é verdade, que acontece é isso mesmo. Pastores que rapam tudo. Mas uma frente, vamos correr, vamos lá. Segundo ponto, santificar-se ao Senhor. Em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em seu peitoral, em sua mitra ou manta, na qual está escrito santidade ao Senhor. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido como todo o rigor ou a morte. Olha só, uma referência. No começo eu disse que nós somos espelhos, certo? No início eu disse que nós somos espelhos. E nós somos referência para o Senhor. Nós somos referência para o povo lá fora. O sumo sacerdote, o pastor hoje, não tem mais sumo sacerdote, o pastor hoje é uma referência para mim. O que eu aprendi com o meu pastor José Filho, um abraço para ele, o que eu aprendi, hoje eu levo. Por quê? Porque o sumo sacerdote, o pastor da igreja, tem que ser uma referência. Tem que estar no altar. Tem que santificar. Certo? Uma referência. Terceiro e último ponto, para nós encerrarmos aqui. Vamos lá. Torna-se, olha, o dever do sacerdote. Tornar-se uma referência espiritual e moral. Tornar-se uma referência espiritual e moral. Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinha a obrigação de ser uma referência espiritual e moral e ética para os filhos de Israel. Os filhos de Levi, como eu falei anteriormente, olha só,
Os filhos de Levi, em consequência de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas, e por causa disso o Senhor os matou. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Por quê? Porque nós somos todos povos de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos obrigados, ou nós temos o dever de nos santificar. Nós temos o dever de adorar a Deus. Nós temos o dever de prestar culto e louvor ao Senhor. Nós temos o dever de estar diante de Deus, adorando e exaltando o nome dele. Nós temos o dever de ser referência a essa nação, ao Brasil, a todo o mundo. Por quê? Porque essa nação, todo este mundo, neste século, estão deturpados. Os valores morais, os valores éticos estão sendo destruídos. E nós, como sumo sacerdote, nós devemos estar, sumo sacerdote não, como sacerdotes, nós devemos estar diante da presença do Senhor, nós devemos estar diante de Deus, santificando-nos a nossa vida e sendo um espelho, uma referência para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos e também para os nossos filhos e família. Enfim, para todos. Amados, nós temos como direito a vida eterna, mas para nós adquirirmos esse direito, nós temos o dever de santificar a nossa vida. Professores, passa isso para os seus alunos, tenham uma boa aula e que a paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém e até a próxima lição.